Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil e um mega potencial do Banco do Brasil dobrar de preço olhando para o médio prazo. Fora que as ações do banco poderiam estar baratas, também olhando para uma lupa de dividendos. Para você que ficar comigo até o final, eu vou revelar um segredo sobre Banco do Brasil que aparentemente o banco já pode ter chegado numa espécie de fundo, até porque a inadimplência do Banco do Brasil começou finalmente a cair, pessoal. Olha só que legal. Então aí já com essa curva de queda na inadimplência, a gente já pode prever resultados melhores olhando daqui para frente. O banco poderia surpreender no resultado e olhando para o longo prazo pagar um dividendo bem acima da média. Então fiquem comigo até o final, já para vocês saberem sobre tudo isso. Mas antes de falarmos sobre Banco do Brasil e essas novidades, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Observação que o Banco do Brasil é a maior posição da carteira de ações do canal. Perceba aí que tecnicamente 39% da carteira está assim alocado nas ações do Banco do Brasil. O banco, pessoal, no curto prazo vem passando por uma dificuldade por conta da alta da inadimplência, todo mundo já sabe, mas sabe um ponto que o mercado não está contando para vocês? Existem pontos escondidos, né, aqui no balanço do Banco do Brasil que pode mostrar uma recuperação mais óbvia à frente é a própria queda da inadimplência. Perceba que após muitos trimestres de alta da inadimplência, o banco finalmente começou a desacelerar. Já teve uma queda na inadimplência de 30 dias. E se isso continuar se perdurando, muito provavelmente a inadimplência de 90 dias também vai começar a cair de uma maneira mais consistente. Se a inadimplência diminuindo, abre espaço para uma recuperação do lucro mais à frente. Até a própria gestão, né, reconhece que o segundo semestre será melhor para o Banco do Brasil do que o atual. Então perceba que, tecnicamente, o banco aí está mais tranquilo em relação à inadimplência. Tanto que a inadimplência de pessoa física seguiu aqui subindo, né, isso aqui, mas essa daqui já vai ser aliviada, pessoal, por conta do Desenrola Brasil, tá? Então muito provavelmente essa inadimplência é muito pontual e já vai começar a desacelerar a partir do próximo trimestre. O ponto principal foi que no total a inadimplência do banco começou a cair muito por conta da pessoa jurídica. Perceba que na parte de PJ, o Banco do Brasil melhorou bastante, tá? A parte de agro, você vê aqui, também teve queda, olha que legal. O agro começou já a dar uma amenizada, ó, começou a reduzir a inadimplência aqui do Banco do Brasil e muito provavelmente a de 90 dias também já vai começar a cair. Se todos esses indicadores continuarem coincidindo desse jeito, muito provavelmente o lucro do Banco do Brasil vai sim se recuperar para os próximos trimestres. E aí o banco poderia estar muito barato se você olha para uma lupa de recuperação. Você pega hoje, a gestão aí estima de que o lucro do banco será de 18 a 22 bi. Então perceba que ele poderia estar para uma relação preço-lucro de curto prazo na faixa de 5,9 vezes, tá? E de longo prazo, médio prazo, se ele voltar a ter um lucro na faixa de 32 bilhões, você poderia estar vendo um lucro aí, tecnicamente uma relação preço-lucro de 3,71 vezes, o que acaba sendo muito barato. O seu yield, tá? Se você projeta uma recuperação, né, mais consistente à frente, você poderia estar comprando um banco com yield futuro na faixa aí de mais de 12,1%, que acaba sendo um yield excelente para Banco do Brasil, para você que pensa na recuperação. Então já pensou ganhar 12% ao ano com o Banco do Brasil apenas em dividendos? Fora que você vai pegar esse dividendo, você vai reinvestir um bom preço, fora que você ainda tem a valorização, que é o que a gente vai tratar agora. Então assim, trabalhando num cenário de recuperação, você pode ver as ações do banco disparando, porque basta mostrar um sinal, o banco está muito cotado abaixo do valor patrimonial. Tecnicamente, para o Banco do Brasil retomar para o seu valor patrimonial normal, as ações do banco precisariam se valorizar aproximadamente 63% na cotação. E num cenário mais eufórico, você poderia ver aí um Banco do Brasil se valorizando os seus
158% na cotação, que já é um ganho bem expressivo de capital, fora todos os proventos que o banco pode proporcionar. Então, sim, já observamos aqui um dos primeiros sinais de recuperação. Pode não ter aparecido no lucro, tá? O lucro foi fraco, até mesmo abaixo do terceiro trimestre de 2025. Porém, o que mais importa é a inadimplência, porque é isso aqui que vai ditar o resultado do Banco do Brasil. Se a inadimplência começar a reduzir, o lucro vai voltar a ser contabilizado e, por consequência, o banco vai ter o crescimento novamente. Fora que a margem financeira do Banco do Brasil segue crescendo, o banco continua muito bom, cresceu com receitas e operações de crédito, cresceu com receitas e prestação de serviço, então o banco continua bom. Ele só está passando aqui por um cenário pontual relativo ao agro, por ser um banco cíclico. Então, para quem está olhando para longo prazo, pode ser uma tese bem interessante. E claro, que lá vai o estudo aí sobre Banco do Brasil, que já mostra que o banco pode estar bem barato. É esse estudo aqui, ó, em momentos de ciclos do Banco do Brasil. Quem acaba pegando o banco em momentos de baixa consegue multiplicar sua rentabilidade e muitas vezes. Olha, em 2004 o banco subiu 1.500%. Olha aqui, ó, em 2016 o banco subiu 300%. Toda vez o banco deu aí um repique de alta bem expressivo. Aí se você pega aqui, ó, o preço sobre valor patrimonial, o banco em momentos mais eufóricos já foi cotado por 4 vezes. Então hoje ele é a 0,61, você teria um potencial de alta de 555% na cotação. E aí perceba que para isso acontecer, a gente teria que ter uma super alta na bolsa como antigamente, né? Lá no ano de 2008 a 2011. Então perceba que sim, existem períodos de alta e os períodos de baixa. O investidor ele tem que se posicionar em períodos de baixa para poder abocanhar uma rentabilidade mais interessante. Você olha aqui para o retorno embutido na ação do Banco do Brasil hoje, 1 menos payout, né? Multiplicado aqui, ó, por um ROI na faixa de 15%, o banco pode crescer a uma taxa de 10,5% ao ano na média. Somado com um dividendo médio de 8,5% mais uma taxa de reinvestimento e mais aqui o re-rating, você pode supor um retorno embutido na ação de 28% ao ano na média. Só para vocês terem ideia, o retorno da ação pode estar tão alto porque o banco está em período de recuperação. Se você garantir em Banco do Brasil 28% ao ano para os próximos, 5 anos, vamos supor, e que você invista ali uns 2 mil por mês, que você tenha 100 mil no banco, você pode transformar isso em mais de quase 600 mil. Então veja que o banco poderia estar bem barato, podendo multiplicar o capital do investidor em várias vezes. Só que é a coragem de você comprar num período turbulento, né? Nada é recomendação, mas geralmente quem faz isso consegue ganhar bastante dinheiro porque compra no momento que ninguém quer. E quando o mercado percebe que a crise passou, que tudo está dando certo, ele coloca um preço mais elevado nas ações. E aí, por consequência, né, você fica arrependido de não ter participado disso. Claro que nada é recomendação, mas o foco principal é você ter uma estratégia. E quem investe em Banco do Brasil precisa entender que esse fator é pontual e no longo prazo o banco vai sim recuperar a sua rentabilidade, porque leva tempo, mas uma hora sim ele vai se recuperar. Colocando aqui até mesmo o preço justo do Graham, confirma que as ações do Banco do Brasil estão bem descontadas, tá? Porque você pode esperar aí pelo menos um preço justo na faixa de R$51, dividido por este preço atual, você tem aí, né, um potencial de alta de 155% na cotação. Então também é um baita retorno aí para o investidor, olhando numa lupa de médio e longo prazo. E claro que para você que ficou comigo até o final desse vídeo, Pablo, qual que é o grande segredo do Banco do Brasil? O segredo é justamente o ciclo, pessoal. Que nem eu falei para vocês, né? O ciclo é o principal. O banco em ciclos de baixa, ele supera o retorno até mesmo do Itaú, tá? Que já foi excepcional. Quando você compra na alta, você tem um retorno medíocre, mas quando você compra na baixa, o seu retorno aí tende a triplicar, né? Tudo bem que nada é recomendação, mas pense bem, a coragem do investidor comprar nos momentos de baixa é o que vai diferenciar a rentabilidade na sua carteira no longuíssimo prazo. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações do Banco do Brasil, em particular, tem ações do banco e sigo aí, confiante na recuperação do lucro e olhando para o banco aí, numa lupa de médio a longo prazo. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!